prosseguir com a nossa aula. Na última aula a gente falou sobre articulações e agora a gente vai falar sobre movimentos articulares, tá? Só para lembrar, né? Vamos lembrar aqui, ó. Só para lembrar, aqui a gente tem as principais articulações, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, lá em cima, ó, tá? Coluna cervical, aqui do ladinho ombro, tá? Cotovelo, pulso ou punho, tá? Quadril, que é a articulaçãozinha lá da coxa, joelho, tá? E tornozelo lá embaixo, né? São as principais articulações que a gente tem e a gente vai falar de alguns movimentos que acontecem principalmente nessas articulações aí. Existem outras articulações, tá? Mas a gente vai trabalhar aí com as principais. Então, vamos lá. Os dois movimentos que a gente vai trabalhar, na verdade 4, né? São esses aqui, né? Então você tem aqui, ó, flexão. Você tem aqui o conceito, ó, da flexão, tá? Ó, olha lá o conceito, ó. Flexão é a diminuição do ângulo da articulação aproximando dois segmentos do corpo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso aí acontece. Ó, vamos para o desenho aqui. Só que antes disso, vamos lembrar os ângulos, tá? Vamos lembrar os ângulos, que tem gente que não lembra os ângulos. Então, vamos lá lembrar os ângulos. Olha só. Quando você tem uma volta completa, tá? Quando você tem uma volta completa, você tem isso aqui, ó. Olha a volta completa aqui, ó. Olha a volta completa aqui, ó. Nesse desenho aqui da volta completa, tá vendo? Quando você tem uma volta completa assim, como é que você chama esse ângulo? 360 graus, tá? Você pode ter metade da volta completa, tá? Quando você tem metade da volta completa, desculpa, o negócio aqui deu uma loucura, voltou. Quando você tem metade da volta completa, você tem esse ângulo aqui, ó, 180 graus, tá? Agora sim a canetinha veio, ó. Aqui você tem 180 graus, tá vendo? É metade da volta completa. Então, quando você tem uma volta completa, que é um círculo, ó, o círculo inteiro, você tem os 360 graus, certo? Quando é só metade do círculo, ó, só a parte de cima aqui, ó, aí você tem o quê? 180, que é igual tá no desenho aí, tá? E quando você tem metade da metade, aí você tem 90, né? Esse desenho aqui, ó, 90 graus, tá vendo? Ó, 180 seria assim, tá? Ó, 180 graus, né? Isso aqui, ó, 180, tá? E a metade dos 180, que é isso aqui, ó, é 90, que é igual o que tá aqui do lado, ó. Isso aqui que tá do lado, 90 graus. Esse desenho é igual a esse, tá? Então, só relembrando esses ângulos, tá? 360 que é a volta completa, 180 que é metade da volta e 90 que é este ângulozinho aqui, tá? Que a gente chama de ângulo reto. Era importante que vocês lembrassem esses ângulos para vocês entenderem novamente o conceito que a gente vai trabalhar lá. Então, olha só, flexão, diminuição do ângulo da articulação, primeira escrita lá em cima, tá vendo? Flexão, diminuição do ângulo da articulação, aproximando dois segmentos do corpo, ok? Então, olha só, quando você olha esse desenho aqui, né, e esse desenho aqui, ó, o nome já está embaixo, tá? Esta aqui é a flexão de cotovelo, esta aqui é a extensão de cotovelo, tá? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando você olha aqui, ó, presta atenção. Olha isso aqui, ó, que chama braço. Isso aqui, que chama antebraço. Perceba que neste primeiro desenho, ó, o braço e antebraço, eles estão mais perto, certo? Ó, aqui eles estão mais longe, tá? Então, o que você percebe? Neste lado aqui, ó, no lado A, tá? As duas partes do corpo, braço e antebraço, elas estão mais próximas uma da outra. Tá? Essa é a primeira coisa que você nota. Qual é a segunda coisa que você nota? O ângulo, olha o ângulo. Olha o ângulo. Nesse aqui, você tem um ângulo de 90 graus, que a gente relembrou lá. Tá? Neste aqui, você tem um ângulo maior, ó. Você tem um ângulo de 180 graus. Tá? O que a gente aprendeu? Quando você aproxima, ó, isso aqui está perto, ó, braço e antebraço estão mais perto. Quando você aproxima dois segmentos do corpo e diminui o ângulo, ó, o ângulo aqui está menor, 90 graus. Aí você vai chamar de flexão, tá? Agora aqui, ó, nesse de cima aqui é o oposto, ó. Nesse aqui de cima é o oposto. Você afastou, ó, quando você veio para cá,
quando você fez esse movimento aqui da seta, ó, você afastou esses dois segmentos do corpo, tá? Então você tem braço e antebraço mais longe um do outro. E você tem um aumento do ângulo. O ângulo que era 90 virou 180. Então, quando você aproxima as partes do corpo e diminui o ângulo, você tem a flexão. Quando você afasta as partes do corpo e aumenta o ângulo, você tem a extensão. Por isso que esse primeiro movimento a gente chama de flexão, esse segundo movimento a gente chama de extensão. Só que aí você tem que dizer a parte do corpo que está movendo, tá? Qual é a articulação que você está movendo aqui, pessoal? É esta articulação aqui, ó, tá? É esta articulação aqui. Por isso que você vai dizer flexão e extensão de cotovelo, tá? Porque é esta articulação que se moveu, o cotovelo. Você pode ter flexão e extensão de joelho, flexão e extensão de quadril, e por aí vai. Por isso que a gente aprendeu o nome das articulações e agora a gente está aprendendo os movimentos articulares, tá? Então, relembrando, ó, flexão é a diminuição do ângulo da articulação aproximando dois segmentos do corpo. Extensão é o aumento do ângulo da articulação afastando os dois segmentos do corpo. É o que a gente teve lá embaixo, tá? Segundo movimento que a gente vai aprender, pessoal, é adução e abdução, tá? Então, olha só. Para você aprender adução e abdução, você tem que pensar nisso aqui, ó. Quando você olha o desenho dessa menina, imagina você que tem uma linha dividindo na metade do corpo, né? Essa linha aí tá meio estranha porque no corpo ele está exatamente na metade, né? Na cabeça não está bem na metade não. Mas enfim, olha para esse desenho aqui, ficou melhor, né? Aí a linha dividiu certinho na metade, né? Então, digamos que você tivesse essa linha aí, ó, dividindo o seu corpo em duas partes, direita e esquerda. Quando você faz um movimento que afasta, tá, um segmento, ou seja, uma parte do seu corpo, do centro, tá, você vai chamar este movimento de abdução, tá? Então, olha só, ó, olha aqui, ó, a linha central não é aqui, ó, essa não é a linha central, ó, a linha central não fica aqui. Quando eu movimento para lá, na direção dessa setinha aqui, ó, eu estou afastando o braço dela da linha central. Por isso eu vou chamar de adução de ombro. A adução, tá? A abdução, desculpa. A abdução, ela significa afastar. A adução, ela significa aproximar. Então, quando ela faz esse movimento aqui, ó, quando ela afasta o braço do centro do corpo, ela afasta da linha central, então a linha central está aqui no meio e a ponta da mão dela está lá, ó. Quando eu faço esse afastamento, eu vou chamar de abdução. Obviamente eu posso fazer o movimento contrário, não posso? Ó, digamos que a mão dela estivesse aqui, ó, né? E aí ela faz isso aqui, ó, ela faz o movimento nessa direção, ou seja, a linha central do corpo está aqui e ela está aproximando, tá, o corpo da linha central. O movimento está nesta direção aqui, ó. A gente está fazendo uma seta bem feia aqui, né? O movimento está nessa direção. Ele está indo daqui para lá, tá? Este movimento a gente vai chamar de quê? Adução. Ou seja, quando você afasta da linha central, como está essa setinha aqui, você chama de abdução, está afastando. Quando você aproxima da linha central, que é o dessa setinha aqui, você chama de adução, tá? Então, a abdução, você afasta um membro da linha central do corpo. E a adução, você aproxima. Os nomes são muito parecidos, tá, pessoal? Mas aí o que você faz? Você grava esse comecinho. Ad é juntar. Lembra do adjetivo, aquela palavrinha que fica junto do substantivo. E ab é afastar. Lembra de abdução, aqueles filmes de alienígena. O cara é abduzido, o cara é afastado do centro da Terra. Tá? Então, esses são os dois movimentos que a gente queria aprender inicialmente. Flexão, diminuição do ângulo da articulação, aproximando as duas partes do corpo. Aí você tem aqui, ó, flexão de cotovelo, tá? Extensão, afastamento de duas partes do corpo, aumentando o ângulo da articulação. Aí você tem a extensão de cotovelo. A adução, quando você aproxima uma parte do corpo da linha central. Você tem a adução de ombro, tá? E a abdução, quando você afasta uma parte do corpo da linha central. Você tem a abdução do ombro. Novamente, né? Eu acabei não falando, mas você sempre põe o nome da articulação, né? Neste movimento aqui, ó, que eu estou movimentando a mão para longe do corpo, qual é a articulação que está movendo? Aqui, ó, o ombro. Aqui também. Quando eu aproximo o braço do corpo, eu estou movimentando novamente com a articulação, o ombro. Você sempre coloca o nome da articulação quando você vai nomear o movimento, né? Só para vocês entenderem, tem aqui desenhos com outros movimentos, tá? Por exemplo, aqui, ó.
Você tem aqui, ó, flexão e extensão de tronco, como vocês estão vendo aí no desenho, ó, flexão e extensão do tronco, né? O indivíduo movimentando a coluna vertebral. Você tem aqui, ó, flexão e extensão do cotovelo, só que o indivíduo aqui está de lado, né? Não está igual aquele. Você tem aqui, ó, flexão e extensão dos dedos, tá? Você tem flexão e extensão em vários lugares. Flexão e extensão do joelho, né? O indivíduo aí flexionando o joelho. Então você tem flexão e extensão em várias articulações. Ali, por acaso, a gente falou nós falamos ali só do ombro, né? Mas você tem vários lugares. Aqui também, ó, olha lá. Você tem aqui, ó, adução e abdução do ombro, que foi o que a gente falou, né? Você tem adução e abdução do quadril. Olha os movimentos aí, tá? É só você olhar na direção da seta, tá? Você tem abdução e adução da escápula, que é esse ossinho que você tem aí, ó, que fica por baixo dos ombros, né? Mas enfim, abdução e abdução, você tem também ali, né, nos movimentos da mão, dos dedos, ó, tá vendo? Só que o que acontece? Na provinha de vocês, eu vou trabalhar mais com essas articulações aqui, ó, foi as que a gente aprendeu, tá? Então vocês esperem para responder perguntas com abdução e abdução de quadril, tá? Flexão e extensão de joelho, tá? Flexão e extensão de cotovelo, abdução e adução de ombro, tá? Nós vamos usar mais essas articulações aqui, que são as que a gente falou na aula de articulações. Tá bom, pessoal? Então a aula de hoje fica por aqui. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.